As obras na Beira-Mar Norte são um assunto do quadro urbano desta semana. Urbano, uma parceria Asbeia Santa Catarina e um oferecimento Bela Catarina, o melhor da estação em qualquer tempo. E Mozart, revestimentos especiais. Convidei o arquiteto e urbanista Nelson Teixeira Neto para conduzir esse passeio pela orla da Beira-Mar Norte e falar sobre esta região, que é uma das mais valorizadas de Santa Catarina. As alterações na paisagem impostas pelo crescimento deixaram mudanças profundas na relação dos moradores com o mar e criaram novas estruturas a partir dos antigos lotes. Veio o aterro, a valorização do automóvel e um desenho urbano que é a expressão de tudo isso. Agora, a combinação de cidade tem que ser a expressão de espaços públicos, ruas, praças, galerias, pátios, com a expressão, não é? Com a expressão dos arquitetos, com a expressão dos valores da comunidade, com a expressão dos momentos políticos. Então a cidade, ela é um somatório de todas essas coisas. Por mais original que possa ser um arquiteto, todos os prédios apresentam uma certa semelhança, porque a concepção deles parte de uma pré-definição do plano diretor. E, tipologicamente eles são iguais, são torres, prismas fechados sobre um lote. O térreo não tem quase nenhuma vida, quase nenhuma conexão com a rua, o que descaracteriza totalmente a qualidade das ruas. Então faz com que no fim de semana esses espaços não tenham vida, e aí que começa a surgir mais violência. E aqui na Beira-Mar ficou assim, essa alta funcionalidade para o carro. Então a pessoa que quer usar a beira, que seja de bicicleta ou caminhando ou passeando, ela fica totalmente isolada, né? Ela fica totalmente isolada da vida comunitária que está lá do outro lado. Então, existem soluções para reintegrar a comunidade com o mar. Nelson nos mostra um projeto desenvolvido na primeira oficina de desenho urbano, realizada em 1994, da qual ele foi o coordenador dos estudos para a orla da Beira-Mar Norte. O mar chegava até aquela outra parte lá. Ali existem duas escolas muito importantes para a cidade, um supermercado, uma alta densidade, e não há nenhuma programação. Esse é um exemplo claro de como conectar daquela região, que é belíssima, para cá, que também é bela. Então, se a gente fizesse umas passarelas, não dessas convencionais, não dessas funcionais, mas uma passarela que tivesse comércio e serviços, como se fosse como tem em Veneza, por exemplo, a ponte de Rialto, que é do ano 1560. Já existia com comércio. O que a gente quer fazer aqui não existe ainda. Exatamente. Então a gente poderia ter um enorme espaço aqui, que já serviria também de anfiteatro, e teria que ter um receptáculo nessa parte aqui, que é onde ocorreriam os eventos, que é onde poderiam ter esses reforços dessas feiras de fim de semana. Encontros de artesãos, encontros de artistas, operações comerciais, não é? E de quando em quando, como se vê aqui por toda a Beira-Mar, se tu estuda, implanta isso, existe uma densidade que permitiria conectar em 5, 6 pontos toda essa massa de residência, essa população, com isso aqui. E a gente não vê a cidade tendo seus espaços qualificados em pensamento de médio e longo prazo. E esse pensamento de médio e longo prazo, como eu já comentei anteriormente, ele tem que ser associado a um esforço e uma consultoria de pessoas
que tem uma experiência, uma prática nacional e internacional, com os arquitetos e com funcionários dos órgãos administrativos locais, como o IPUB, Secretaria de Planejamento. As administrações públicas, elas têm que ter uma estratégia de organização da cidade, uma visão muito mais ampla do que nós temos visto até hoje. A obra na beira-mar é resultado da parceria entre a Celesc, que necessitava fazer a implantação das linhas de transmissão, com o município. A pressa da obra foi nesse sentido, tá? Porque nós temos um projeto, então afinamos o projeto em poucos meses para poder executá-lo no tempo da Celesc. Ainda teve que haver uma parceria, a Celesc teve que entrar na frente, tá? Porque ela estava sob a calçada, ela tinha que entrar na frente da obra e nós íamos atrás. Ao IPUF a gente viu que tipo de projetos eles tinham, que tipo de planejamento tinha para aquela área e procurou se aplicar, recolher alguns elementos desses projetos para aplicar no local. Quanto às demais oficinas, existem inúmeras. Hoje, atualmente, estão sendo feitas oficinas naquele espaço ainda, tá? Só que a gente não tem tempo hábil as opiniões são diversas, certo? Existem várias ideias, muitas ideias, e não se consegue compilar todas em pouco espaço, tá? Portanto, desses outros elementos, a gente não pegou nenhum subsídio. Então, uma das ideias que a gente teve foi o deck flutuante, que não iria impactar na natureza, seria de rápida execução. Outro seria alguns alargamentos por meio de decks, evitando maiores aterros que já temos hoje. Outra coisa seria mobiliário com identidade própria, bancos, madeiras que tivessem integrado com o verde, próximo às árvores. Os frutos da oficina de desenho urbano são de vários níveis. Deixou um grande conteúdo conceitual e teórico e um referencial para os estudantes, para os arquitetos, para os administradores, e também em termos reais para a cidade. Nós fizemos, junto com o arquiteto Enio Martins de Puf, o primeiro esboço do que seria o Parque da Luz. Ele não foi implantado, porém a Floran colocou lá, junto com a comunidade, uma série de vegetações, uma série de árvores que nesses 15 anos se desenvolveram, porque de certa forma o parque não foi implantado, mas efetivamente as sementes estão lá, né? Ou os arquitetos entram na política, assim como aconteceu em Curitiba. O Jaime Lerner foi prefeito, governador e conseguiu fazer a arquitetura ser consumida aqui no Brasil e provou que funciona. Teríamos que ter um arquiteto na política, é o único jeito que eu vejo.